Bom, Pronto. Boa tarde, né? Professora Léa Mazina aí agora, e tenho a honra de entrevistar ela aí para o site da Abralic, né? Para falar um pouquinho a respeito da relação que a professora tem com com a história, né? Da Associação Brasileira de Literatura Comparada, né? Então, eu queria começar assim que a professora se apresentasse, falasse um pouquinho como é que foram os primórdios, né? Os primeiros encontros da literatura comparada e tudo, né? ok. Em primeiro lugar, assim, Gustavo, eu estou muito feliz de fazer esse vídeo, sabe? Estou muito feliz de fazer essa gravação contigo, porque tu és um dos produtos do nosso trabalho com a literatura comparada, né? Porque tu foste me orientando em Verdade, literatura comparada, né? Com verdade. Quiroga e com Ciro Martim, né? Então, isso Isso. aí, para mim, é muito importante ver que tu levasse adiante essa preocupação com a literatura e tudo mais. Sim. Mas também, porque quando eu fui pensar quando vocês me convidaram, o Andrei, o Gerson Neumann, querido, tu, me convidaram para participar dessa gravação sobre a Bralic, essa live, ah, eu fui rever alguns assuntos que há muitos anos eu não mexia neles, mas marcam assim uma fase maravilhosa da minha vida intelectual, que foi uma abertura para mim, a participação nos congressos, a participação, o convívio com as pessoas, com a Tânia Carvalhal, que foi minha orientadora, o Eduardo Coutinho e tantos outros professores super importantes da Bralic, que eu tive a ocasião de conhecer nesses eventos todos, inclusive, tu me pergunta pelos primórdios, né? Eu tive esse privilégio de participar dos primeiros encontros primórdios da Bralic. A Tânia me contou muitas vezes do encontro que houve na Sorbonne, que era um congresso, parece que era da AILC, e, pelo que eu me lembro. E nesse congresso, os brasileiros presentes, professores brasileiros que estavam presentes ao congresso, entre eles a Tânia e o Eduardo Coutinho, outros que eu não vou me lembrar agora, assim, de memória, decidiram pela criação de uma associação brasileira de comparada, né? Uma associação brasileira de literatura comparada, que veio a acontecer no primeiro seminário. Eu não me lembro como é que era o nome do seminário, até eu anotei para ver, deixa eu só te dizer aqui, ó. Primeiro Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada. Esse foi na URGS. Naquele tempo eu estava, inclusive, as vozes com direito, não estava nem aproximada da literatura, eu estava tentando advogar, fazer um outro percurso, para um outro lado, mas a Tânia tinha sido minha orientadora num estágio que eu fiz do Colégio de Aplicação. Então, ela estava precisando de gente para trabalhar no seminário, que ficou uma coisa muito grande para ela controlar, que ia ser na URGS, e ela me convidou. E foi quando eu voltei para o contato desse pessoal da literatura, né? Pelo qual eu terminei optando e largando de mão direito. E trabalhei com ela nesse seminário, na organização, no trabalho, na participação e tudo mais. Bom, e foi um momento para mim muito importante, porque eu conheci os irmãos Campos nesse seminário, né? O Haroldo de Campos, com o qual eu vinha conversar mais tarde em São Paulo, em outros momentos, né? E o irmão dele, o Augusto. Então, foi assim um começo do qual eu participei como espectadora, como participante, eu não tinha ainda uma representação institucional, né? E foi ali que aconteceu o surgimento da Abralic, né? Nesse congresso que se corporificou assim, a Abralic. Inclusive, eu lembro que foi dessa época que começaram a surgir, foi essa época que começaram a surgir algumas questões teóricas que hoje a gente sabe tranquilamente, há muitos anos a gente já sabe, que é a intertextualidade, a questão da antropofagia poética, essas coisas todas, essa Sim. radicalidade assim de pensar essa estética, né? E sobre isso a Tânia escreve muito bem num livro que ela fez, são 10 anos da Bralic, de 1886 a 1986 a 1996. São 10 anos que ela conta essa trajetória toda com muita pertinência. E eu me afastei disso quando me aposentei, foi em 2007, né? Sim. Mas tenho essa lembrança muito viva, foi o auge da minha vida acadêmica, o meu trabalho com literatura comparada na URGS. Eu me recordo que quando eu estava no mestrado, quando eu estava no mestrado, né, eu me recordo que Uhum. existia toda aquela discussão da intertextualidade, da interdisciplinaridade. Eu me lembro sempre das tuas aulas, tu sempre dizendo assim, literatura comparada é intertextualidade e interdisciplinariedade. E hoje a gente vê que no mundo já está bem difusa a ideia da interdisciplinariedade. Hoje, filme,
cita quadrinhos, quadrinhos cita videogame. Hoje tem assim intermedialidade, tem os estudos culturais. Eu me lembro quando eu estava, existia um confronto não vou dizer, um confronto entre aspas, né, entre estudos culturais e a literatura comparada para a questão de saber os limites. Né? Então, eu me lembro E muito isso já das foi suas um aulas. momento bem a posteriori, que É, quando ela começou, o que se estudava aqui era muito dentro de uma visão da literatura como um processo fechado, como um projeto quase, sabe? uhum, E, enfim, nós estávamos estudando sempre o Antônio Cândido, que eu continuo achando que foi o maior crítico literário brasileiro que eu tive ocasião de conhecer e de estudar, uhum, né? O Antônio Cândido, com a formação da literatura brasileira, que era um marco, no qual ele lançava já essa semente, vamos dizer assim, do comparativismo brasileiro, sim, quando ele chegava à nossa literatura como fruto da portuguesa, mas aquilo que nos diferencia. Quer dizer, aham, era uma absorção e uma transformação. sim, Então, eu lembro uma coisa que se dizia muito que os alunos adoravam nas aulas, que era comparar com metáfora digestiva, sabe? sim, Aquilo de devorar só a parte melhor, depois aquilo transformava em outra coisa. Toda uma metáfora digestiva que deixa eu lembrar o nome do o Paul poeta Valéry. querido, Ah, Não, o Afonso, nosso Afonso, sim, Romano de Santana chamava de canibalismo amoroso. Até ele escreveu um sim. livro sobre isso. Quer dizer, o canibalismo amoroso. Aquilo que tu gosta, tu devora, depois transforma numa parte melhor tua, né? Que é um processo que a Eu gente lembrei sabe do que Paul, acontece em toda a cultura. eu me lembrei do Paul Valéry da frase também que tu gostava sempre de citar na aula, né? Que o leão é feito de carneiros assimilados, né? É. A Tânia dizia em francês, isso todo mundo babá, e inclusive eu ficava encantada com aquilo. Era Le Lion é fait de mouton. Eu não sei se é devorreu, uma coisa assim. É, Mas é por aí, né? sim, Mas é isso aí. O leão se faz dos carneiros que ele devorou, né? sim. E muitas vezes os carneiros também do leão. A gente sabe que essa misturança aí é grande, né, Aham, Gustavo? É muito divertido isso aí, né? é. Não, eu me recordo Depois nós trabalhamos muito com literatura comparada, depois desses sim, eventos, sabe? aham, Trabalhamos muito. Eu trabalhei com literatura comparada como disciplina, também através de atividades de extensão. Eu fiz uma grande atividade uma vez. ah, Quem me ajudou foi a Vera Cardone. aham, sim, eu me Aí recordo nós dessa fizemos sobre atividade, inclusive. interdisciplinaridade, você deve ter participado, que Sim, era literatura e literatura psicanálise. comparada e a psicanálise. Isso. Fizemos um livro, inclusive publicamos um livro com Eu isso, até né? falo que é precursor de muita coisa que depois a gente viu em psicanálise, assim, não é? Eu me lembro que foi um congresso maravilhoso que teve É, no Hospital de é, Clínicas, no é, Psiquiatra, no Hospital de Clínicas. foi. Uhum. Foi impressionante aquele evento. É, Não sei, hoje, quando eu penso como é que a gente conseguia fazer isso, que era tudo tão caro, a gente conseguia tudo, né? sim. Todo mundo trazia um aporte, algum apoio para nós, né? Uhum. Nunca vou me esquecer, eu fiquei muito amiga de um dos médicos que me ajudou a organizar, que era o Elvino. Sim, eu Elvino, ele vi. era professor de Uhum. nefrologia, Sim. lá no Clínicas. Ele deve ser professor ainda, né? Elvino Barros. E ele me conseguiu coquetel, coffee break, espaço. A gente não tinha dinheiro para pagar, sabe? O Clínicas bancou. Foi um negócio muito legal aquilo, sabe? Conheci muita gente interessante. E nos congressos todos, né? As É trocas foram muito interessante ricas. até que a coisa sai da Bralic, mas acabou disseminando, no caso, em vários outros congressos paralelos que se ligavam, né, que vinham as pessoas aí para falar e que faziam esse intercâmbio entre as artes, entre as ciências, né, que é uma coisa que faz tanta falta atualmente, né? De vez em quando Eu tenho a impressão a que as gente... pessoas tentavam, que as pessoas faziam um comparativo, e fazem ainda, meio sem se fixar na teoria, né? Sim, Tem uma frase que eu disse, que as pessoas se lembram que é essa. Para mim, a literatura comparada é uma epistemologia. Ela é sim. uma forma de conhecimento, é um modo de conhecimento. Tu Uhum. já olha comparando, tu já consegue ver essas coisas. E E depois que a gente especificamente para pega nós, o vício do comparativo, a gente não consegue deixar de comparar as coisas também, tem esse detalhe. não consegue. A gente comparava assistematicamente, começou a comparar sistematicamente, né? Inclusive, eu acho que a literatura comparada ela abre porta para os estudos culturais, ela não se opõe a eles. Eu Sim, acho que os estudos culturais é assim, ó, mais um passo dentro da literatura comparada, tudo é comparativo, né? sim. Estudos culturais são comparativos. É. Eles pegam um eixo comum e pegam as diferenças, Sim. não é? Que eles fazem. Bom, Em eles selecionam os relação, eixos em e... relação até na América Latina, assim, como é que funcionou essa ligação da Ah, Bralic com a isso América aí, para Latina? mim, para o meu projeto pessoal como professora na URSS, foi fundamental.
porque eu trabalhava com regionalismo, com essas questões, porque a minha formação vinha do Rio Grande do Sul. Eu Sim. fui do IEL, dirigi o IEL, trabalhei muito tempo lá. Quando eu entrei para a URGS, eu entrei mais madura, eu não era uma guriazinha. Eu já tinha dado aula no colégio de aplicação, no Estado, estava me aposentando, já tinha dirigido o IEL, estava me aposentando no Estado quando eu fui para lá. Na verdade, eu ia para o direito e a Tânia me desviou. A Tânia me chamou uma vez e disse, olha, Helena, nós estamos precisando de ti, nós estamos querendo fazer seminário de criação literária, a gente sabe que tu fazias isso antes, não sei o quê. Me convenceu. Eu digo, Tânia, eu estou tão fora, assim, tu estuda de novo, vem, estuda, não sei o quê, faz doutorado. E aí foi quando eu voltei para a URGS. E aí eu fiz um concurso, entrei, comecei a trabalhar com ela, sob a orientação dela, terminei fazendo meu doutorado lá. Eu já tinha mestrado antes com o Guilhermino César, que era no Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com isso e eu sempre pensava coisas do tipo assim, se o regionalismo, entre aspas, fosse uma coisa tão sem valia, fosse uma coisa tão inexpressiva para a literatura, eu não entendo por que ele continuou ressurgindo sobre novas facetas, né? Por que as pessoas, uma vez que foi sepultado aquele mundo das instâncias, faz muito tempo, né, da campanha das instâncias, como é que as pessoas continuam pensando, o que tem por trás disso aí? Sim. Aí eu comecei a estudar essas questões todas, mas foi através dos eventos, dos congressos, da proximidade com a literatura, com a parte do Prata, com a Argentina e Uruguai, que isso para mim ficou mais claro, porque nós começamos a trabalhar por lá, quando fundamos, e aí eu fui sócia fundadora também, da Associação Argentina de Literatura Comparada. Lá eu conheci algumas figuras fantásticas que trabalhavam com coisas que me interessavam e me importavam muito. Eu vou até salientar duas que foram muito importantes para mim, que era a professora Zuma Palermo, que era de Salta, e o professor Ricardo Kalimann, que era de Sim. Tucumã. Nós fizemos muitas trocas, né, Muitos nesses livros tenho eventos deles. todos. Eles tinham uma revista ibero-americana também, publicavam muito lá. E houve essa troca também de publicações, que a Bralic publicava muito, né? A Bralic tinha a sua revista, suas publicações eram muito, de muita qualidade, as revistas, os anais da Bralic. Não, Então, tudo isso aí somava muito ao conhecimento e ao interesse pela literatura comparada. E, para mim, essa proximidade com o Prata me ajudou, tanto que a minha tese de doutorado foi sobre influxos platinos, né? assim, Trabalhei muito, meu projeto de pesquisa na URGS era influxos platinos. Eu trabalhei com Alcides Maia, que era até hoje eu estava reolhando isso aí, revendo a minha tese, que eu publiquei depois, está aqui, ó, eu bonitinha, também ó. ia mostrar ele aqui. Alcides Maia, um sátiro hã? Em Sático na Terra do Curupira. Hoje eu tinha separado ele também. É, eu gostei muito desse livro, gosto dele ainda muito, porque ele representa uma parte de um trabalho de pesquisa que me deu muito, foi muito longo, sabe? Mas muito proveitoso, me deu muito prazer fazer isso, né? Não só pesquisa em biblioteca, como também eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai atrás desse material todo que eu tenho aqui. Trabalhei com vários escritores de lá, né? Vendo os Eu, influxos não, e da no obra do Alcides nosso, e Maia. nesse mundo atual que a gente vive, não é? Tu trabalhaste também muito com a questão das fronteiras. Inclusive, eu me É, recordo na condição é. de teu ex-orientando, orientando ainda, né? Mas a gente tá sempre Imagina. aprendendo, né? Mas eu me recordo, assim, quando chegar, todo aluno que chegar na URGS se dizia assim, a gente tem que aproximar de algum autor aqui da América Latina, né? Então, a gente acabava lendo autores, eu me lembro, a própria a Andréia, nossa tô orientando também, não é? A Andréia foi trabalhar aí com a Maria Luísa Bombal depois, trabalhou com Maria Reis, Com a trabalhou com Bombal. Faraco. Eu trabalhei com Cid É, Martins, de Horácio Quiroga, e na época, quando eu fui falar do Horácio Horácio Quiroga, Quiroga, fantástico, ninguém falava do fantástico. Horácio Quiroga, não tinha nem tradução no Brasil. E tu disse assim ainda para mim, olha que O esse Sérgio Horácio Fará Quiroga ele é começou a o teu traduzir estilo. aqui. O É, Sérgio Faraco, né? Sim, o Sérgio Faraco tinha é, traduzido só Vozes na Selva, inclusive, na época. Mas eu me recordo, assim, que sempre dizia da questão das fronteiras, né? Teve até um evento também, que foi aquele evento que aconteceu na Feira Nós do fizemos, Livro, trabalhamos muito a que questão foi da fronteira. organizado pela Maria Helena Martins e acho que por ti também, e trouxe o Foi. Eu pessoal do... participava, porque, é isso mesmo. E depois, aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim, a gente tinha uma vocação para isso, até porque nós temos uma fronteira natural, né? Fronteiras naturais, o Prata ali.
né? E a Marilena trabalhando com a obra do pai dela, do Ciro Martins, ela tem aquele centro que ela criou, Centro de Estudos de Psicanálise e Literatura Ciro Martins. Sim. Ela fazia muitos eventos. E juntou com o nosso interesse comparatista e a gente começou a trabalhar mais com ela. Sim. Eu lembro bastante disso. O contrabando na confluência das culturas, as fronteiras, né? Uhum, E as o contrabando é uma passagens, né? prática, Eu me né? lembro também assim, da Fantástica, questão das né? zonas literárias, que não quer dizer realmente que o país, por exemplo, se limita. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não vai se limitar, pode pegar uma parte da nossa literatura, chegar na Argentina, no Uruguai e vice-versa, Lógico. não é? Não é essa E noção aí de vem fronteira todos os geográfica. estudos de história, interdisciplinar de geografia, de história, sociologia, entra tudo aí, né? Abre uma porta muito grande. Eu tive orientandos que eram da história, que o pessoal da história lá na URGS me mandava fazer aula comigo, né? Na letra, porque as coisas começaram a se conjugar, né? Nos eventos que a gente participava. E depois eu tive a chance, mais tarde, aí não foi pela Bralic, mas foi um convite que eu recebi, que não tem dúvida nenhuma, que foi pelos trabalhos comparatistas que eu fazia, que foi para participar de um convênio com o DAD da Alemanha. Né? Eu fui para Berlim, trabalhei com a professora doutora Lígia Chiappini, de Moraes Leite, Lígia Chiappini, a mais conhecida, em Berlim, foi uma coisa fantástica para mim. Textos que eu só conhecia de ouvir falar, porque a gente não tinha aqui aqueles textos, eu fui encontrar na Biblioteca Ibero-Americana e poder cotejar esses textos, estudar, foi muito bom, sabe? Abriu, assim, para mim uma porta para pesquisa, assim, uma lucidez para esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu acho que a literatura comparada, através do trabalho da Bralic, realmente ela abriu espaços que eram, naquele tempo, impensados por nós, que estávamos estudando as coisas de um modo muito fechado, muito nacionalista ainda, muito marcado pela pressão nacionalista do século XIX, que entra no século XX, né, estaqueado. Nós costumamos ver que essas fronteiras são móveis, que as fronteiras são permeáveis, né, que as trocas são constantes, que não tem mais um limite para isso, né, que os recortes não precisam ser os recortes nacionais, os recortes são outros, né. E aí nós É estudamos, aquela inclusive me questão da lembro. universalidade da literatura comparada também, né? A Sim, literatura não ser vista só como um país, né? a Mas amplidão um dela é muito diálogo entre maior, né? países, né? Sim, É. era Tu uma sabe coisa quando muito eu entrei bonita em na matéria URGS? internacional, da gente pensar que a gente é parte de uma comunidade, a gente não está sozinho Lógico que assim, é. não é? Eu lembro quando eu entrei na URGS, eu era muito amiga, tu sabe quem é, tu conhece esse também, da professora Isolda Paz, porque ela foi minha diretora no colégio de aplicação, eu era uma guria de 19 anos, completamente enlouquecida, fascinada pelas coisas, né? Mas assim, não tinha noção de nada, né? E a dona Isolda me ajudou muito no começo. Bom, brigamos muito, ideologicamente a gente tinha nada a ver uma com a outra, mas a gente se queria muito bem, né? E quando eu fui fazer o concurso para a URGS, eu tinha antes uma possibilidade, duas pessoas que tinham me dito que tinham muito interesse em trabalhar comigo antes de eu fazer um concurso, bem antes, quando eu estava pensando se eu ficava no direito ou na literatura. Era o Flávio Loureiro Chaves, que era professor de brasileira, titular de brasileira, e a Tânia, que era titular de teoria. Eu fiquei entre os dois, né? E aí eu estava com tanta dúvida, sabe? Aí eu falei com a dona Isolda, e a dona disse, olha, Leia, vai para a literatura comparada, porque a abertura do caminho é outra. Ela vai te abrir um caminho que a brasileira não vai te abrir agora. A brasileira é só sociologia, muito fechada na sociologia, aquele tempo, né? Embora muito bem orientada pelo Flávio. Mas vai para a literatura comparada que o caminho é maior, te dá uma liberdade maior, assim, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. Sim, não, isso... E aí, inclusive, Gustavo, uma coisa, um trabalho que eu fiz comparatista nessa época, me deu muito prazer, até porque o Ricardo Kalimann tinha feito lá, digamos, sem combinar comigo, ele já tinha feito um outro trabalho muito semelhante, que foi o estudo do Martim Fierro, que era um poema popular, né? Que era tão conhecido no Brasil quanto era para lá, para o Uruguai, para a Argentina, que era um poema da campanha, né? Que todos diziam. Inclusive, a minha avó dizia na mesa, sabia dizer. Quando ela queria dar um exemplo, ela dava um exemplo do Martim Fierro, meu pai também falava do Martim Fierro. Martim Então, foi Fierro, um até as poema assim, narrativas bem orais ainda também, não é? Que as pessoas ficam falando, né? muitas narrativas orais, muitas coisas assim, né? As lendas da campanha, o Ciro Martins também trabalhava com isso, o Faraco também entrava por aí, né? O jornalismo, O porque não Borges, era um né? jornalismo tacanho, era uma coisa muito aberta. Borges, né? Aí vem Borges, né? Todos aqueles escritores que vêm por detrás depois, né?
Estou querendo lembrar um deles, agora me deu um branco. Aquele Ricardo, me diz. Giraldes? Giraldes? Não, não. Bem mais moderno do que o Ricardo Giraldes. Agora não vou me lembrar. Eu também. O Pilha? Piglia, lógico, Piglia, esse que eu queria me lembrar, que também foi um aporte teórico importante, as ideias. Ele trabalhava com essas coisas, ele era muito aberto, muito moderno, né? Era muito. Foi uma época, assim, eu acho que foi uma época de efervescência cultural. Os congressos eram congressos fascinantes. Eram congressos com pessoas muito importantes, tanto os da Abralic. A Abralic tinha um semicongresso, depois tinha um congresso para valer, que era internacional. Então, a gente tinha 2 ocasiões para se encontrar e discutir com o seu grupo de trabalho. Sim. E a gente levava muito a sério. O meu grupo era do Luiz Roberto Cairo, uma pessoa fantástica, ele é da Unesp de Assis. Tinha o Eduardo, a Tânia, o Luiz Roberto Cairo, muita gente boa, sabe, assim, intelectuais de peso, né? O Raul Antelo, que era maravilhoso também. Então, a Leila Perrone Moisés, às vezes ela é meio controvertida com os estudos culturais, mas ela é uma pessoa culta, assim, uma pessoa com uma formação de excelência, sabe? Então, eu acho que essa qualidade dos professores fazia muita diferença para nós aqui tempo, que a gente aprendia muito nesses eventos, né? Lembra, assim, Silviano Santiago, sabe? Esses nomes, assim, brasileiros importantes que frequentavam os congressos. E a gente tinha a ocasião de conversar com eles. A Wander Miranda, a Eneida Maria de Souza, Evelina Reuser, que foram presidentes, inclusive, da Abralic, né? A nossa Gilda Bittencourt, foi presidente da Abralic, numa gestão também. Então, todo o pessoal da USP, a Patrícia Lessa Flores da Cunha, Sara Viola Rodrigues, a Neuza Mate, Maria Luísa Berwanger, já falei, né? Não, mas eu falei agora. Maria Luísa Berwanger. Não, eu falei agora, mas sim, ela estava indo pelo caminho. Então tinha muita gente. Né? A Rita Schmidt, fantástica, né? A Rita abriu muitas portas. A Márcia Navarro, que nós já perdemos do convívio. Estava na minha banca. Mas ela trazia muita coisa, conhecia a literatura latino-americana profundamente, hispano-americana, o Pedro Câncio. Enfim, nós tínhamos uma URGS muito afinada e que não excluía ninguém. O pessoal da PUC vinha para o nosso congresso, a Regina Zilberman vinha, a Maria Eunice Moreira, sabe? Lembro bem da Maria Eunice. Nosso congresso de Leta, Silveira Martins. Então, tinha muita gente assim que trazia um aporte importante, sabe? E para nós, para mim, dizer literatura comparada estava ficando quase assim um vício de linguagem. Para mim, literatura tinha que ser comparada. Para mim é assim ainda, que é epistemologia. Né? Eu me recordo que nas tuas aulas tu sempre falava que isso aí é a melhor maneira de a gente conhecer a nós mesmos é conhecer o outro, não é? A gente só se estabelece através de comparação. A gente só sabe quem a gente é se outra pessoa é diferente de nós. E isso é uma coisa que traz muito a respeito da diferença, né? De como é que se encara a diferença. Hoje nosso mundo é tão... O diferente não quer se misturar, né? E hoje, assim, a literatura comparada, ela faz uma ponte, né? Ela diz que o diferente também é nós mesmos. Faz. Porque, na verdade, a gente fala dos preconceitos, mas a gente tem que ver dos dois lados como é que a coisa funciona, né? Sim. Porque é uma comparação, é uma... Sei. A gente só vai saber como é um jogo muito interessante, é uma coisa humana, né? Sim, é uma coisa, exatamente, é uma coisa humana. E é como eu falei, né? A gente pega o vício de comparar e a gente não para mais, a gente quer comparar tudo. Eu me recordo nas suas aulas que tinha um aluno, não vou me lembrar o nome dele, que dizia, mas então dá para a gente pegar uma pedra e transformar num poema. Eu me lembro que tu citava o Drummond, não é? O Drummond fez isso, não é? Transformou uma pedra num poema. Então ele dizia assim, mas a gente não tem limite, né? Naquela época eu me recordo que as nossas discussões é qual é o limite da literatura comparada. E a grande ideia de vocês é que não tem limite. O que todos os professores nos diziam, a gente que cria o nosso próprio limite dentro dela. Né? Eu aprendi alguma coisa no mestrado. Eu gostava muito daquilo, tanto do mestrado como das aulas de graduação, sabe, de literatura comparada, porque as pessoas vinham com muito preconceito. Eu não sei, devia surgir de algum canto obscuro esse preconceito, mas vem cá, nós vamos comparar o que ele... era uma coisa nenhuma com nada, era uma coisa assim, vamos comparar nada com coisa nenhuma, era uma coisa assim, fazer um qual é o método, qual é a teoria? E aí vocês diziam, mas vocês criam o método, vocês criam a teoria. E para quem é assim, mais mentalidade cartesiana, eu também veio do direito, então também tinha que a mentalidade que não está na norma, não existe.
De repente a gente começou a ver, mas nem necessariamente o que está na norma precisa existir. A gente pode criar uma norma também, né? Em algum momento, né? As margens, as dobras, As os dó, mapas, a né? Os periferia, recortes a diferentes, tudo fronteira, isso que é tudo humano. isso. Uhum. A possibilidade de olhar as fronteiras, né? E de não cartesianizar nada, né? Não botar tudo no esquema, né? Eu estou É vendo isso, aqui, Gustavo, é eu estou muito vendo aqui que o interessante. sistema está dizendo que está acabando aqui o nosso tempo aqui dentro do Zoom. Tá, Mas não tá, sei mas eu se tu gostei muito quiser de dizer conversar alguma contigo. coisa Foi... assim a respeito, assim, para o pessoal que vai Eu vir para a quero dizer Bralic, para você vai todos sair a os Bralic, né? alunos, Tem que sair. vai sair sim, eu quero dizer para todos os alunos de literatura comparada, ou que não seja de literatura comparada, que se interessem pelo assunto, pela questão, pelas suas ramificações, pelos estudos culturais, sabe? Porque a literatura vale a pena, é uma coisa que pode servir assim como, digamos, uma opção de vida. É para mim, uma opção de vida. Né? Verdade. Eu sem literatura, eu acho que eu não existo. Né? Porque eu sou formada de literatura, É desde pequena, verdade. sempre Quem fui. te Né? conhece sabe que É isso é uma, verdade. é uma coisa Meus minha, muitos assim. alunos vão dizer a mesma coisa. Pois é. E eu guardo assim, as melhores recordações desse tempo, acho que foi um passo, um avanço muito grande que a Tânia Carvalhal, o Eduardo Coutinho e outros professores brasileiros trouxeram para nós. Né? Foi um avanço, estou me lembrando do Renato Faria. Enfim, eu não vou mais citar, porque a gente sempre deixa muitos bons para fora, né? Mas todos aqueles nossos professores, aquela gama de gente importante, fantástica, que nos trouxeram tantos aportes novos de viagem, do mundo todo, sabe? Então, eu acho assim que nós tivemos esse privilégio de contar e temos até hoje essa associação que está se mantendo. Estou sabendo pelo Gerson Neumann, que, aliás, eu conheci em Berlim, né? Ele era orientando da Lígia Capini quando eu estive lá. Eu assisti o doutorado do Gerson Neumann em Berlim, que foi brilhante, brilhante, para dizer pouco. E o Gerson Neumann e o Andrei, que é filho de um querido amigo nosso, que era o João Manuel, nosso parceiro de trabalho, fizemos bancas juntos. Inclusive, a banca do Ricardo Barberena estava comigo, o Uhum. João Manuel. O Ricardo Tá? Arena Então, eu ia quero dizer falar, a não sei como todos é que que vai eu ficar a agradeço. programação, mas vai falar também. Vai estar no congresso. Pois é. Eu quero agradecer esse convite, Gustavo, foi muito bom. Fiquei muito feliz de poder falar contigo. Um aluno, um ex-aluno, não, vai ser sempre meu querido aluno. Tu sabe que tu tem a fama aquela, né, de ser o querido aluno. Ah, Mas não e podemos André falar em vai ficar com público. ciúme. É, André vai ficar com ciúme igual, mas não faz mal, faz parte. Faz parte. Né? Ela vai acostumar. Mas, enfim, é uma história bonita que eu É tenho muito verdade. orgulho de ter feito parte dela. Então tá. Sabe? Com todas as minhas amigas, que ainda são conhecidas hoje como o Grupo das Bonitinhas, Ah. porque era o nosso apelido daquele tempo, sabe por quê? Porque a gente usava E-Sharp. Ah. Essa é a marca das bonitinhas, a E-Sharp. O pessoal dizia aquelas bonitinhas lá do Sul, todo mundo de E-Sharp, Tá deixando dos um código eventos. aí. Então entrou para a fama, né? A história das E-Sharp, das Que bonitinhas da legal. URGS, né? Na literatura comparada. Então tá, Mas muito é obrigado. isso. Eu quero deixar assim, uma homenagem muito especial à professora Tânia Carvalhal. Ela nos deixou muito cedo, uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, cultíssima, empreendedora, né? E a gente vai guardar sempre essa imagem, muito respeito e muito carinho pela Tânia. Tu me falava uma história da Tânia, não sei se tu quer falar ao vivo, que é aquela história do sonho que tu tiveste com a Tânia, Não me lembro mais, quando tu não. estavas no mestrado, ou não, tu estava no doutorado, que tu tivesse o sonho que tu estava andando no dilúvio e tu encontrava a Tânia. E a Tânia Ah, é, dizia eu encontrava a ajoelha. Tânia. Uhum. E aí, para aquilo Isso, ali mudou, de certa maneira, muita coisa que tu olhava da vida, né? Só te recordando que tu verdade. estava andando pelo dilúvio, na época se caminhava no dilúvio, e tu Pelo teria Arroio encontrado Dilúvio, aqui de Porto Alegre, isso a mesmo, né? Tânia, e a Tânia É, disse, ajoelha. E aí tu entendeu que em alguns ajoelha. momentos não adianta a É, gente ficar é. entrando em confronto. Não adianta O bater contra, tem importante que é a ir gente lá. aceitar e depois seguir adiante, né? Isso era muito legal. É Me lembro que tu verdade, contasse foi essa isso história, mesmo. nos Ela inspirava, assim. tinha essa experiência acadêmica que eu não tinha, né? Eu era uma revolucionária em potencial, né? Sempre fui. Então, ali ela tinha que me segurar um pouco para eu não sair voando, né? Mas foi muito bom esse tempo, Gustavo. Eu fui Tá muito bom. feliz na URGS, Muito, na literatura comparada, na Bralic, sabe? E fazer esse registro para mim é muito importante. tá bom. Muito importante mesmo. Eu te agradeço também, Obrigado. sabe? Essa generosidade que vocês todos, e tu em especial, têm comigo sempre, É sabe? isso. É muito bom a gente deixar os anos irem passando e vendo que as coisas que nós fizemos não foram em vão, É né? verdade.
Então, tá, Ganha um obrigado, grande então. escritor premiado e outros que virão, estão vindo ainda, né? Tomara, né? É verdade. Então, um Muito, grande abraço para vocês todos. Muito obrigada, muito Gustavo. obrigado, então, Léo. Vou terminar aqui a gravação aqui, então. Tá Tchau. Só bom. um pouquinho.